Saudações, hoje é o domingo, dia 15 de janeiro de 2023 e venho aqui fazer algumas reflexões a respeito desse começo de ano, né? Começando com a boa notícia, porque afinal eu tinha uma perspectiva de um determinado movimento golpista que se daria da seguinte forma. Provavelmente vai haver uma balbúrdia nesse processo eleitoral, mas só que observa, se houver insurreições nas polícias, especificamente, e grupos milicianos e outros grupos paramilitares que realmente ameacem a segurança nacional, é perfeitamente possível que o Exército, as Forças Armadas, assumam uma situação de emergência contra o bolsonarismo. Então, o processo golpista pode ser o contrário. O processo golpista pode ser aquele que vai acontecer para nos salvar do bolsonarismo. Tá? Ele pode ser a ameaça que vai legitimar essa ruptura institucional. E, olha só que beleza, muita gente vai apoiar essa ruptura se for nesse sentido. Inclusive, muita gente da esquerda vai apoiar a subida do exército ao poder se for contra o Bolsonaro. Como vimos, o bolsonarismo protagonizou a sua balbúrdia. E sim com vistas claras ao movimento golpista, até resultar nesse fenômeno incrível ocorrido no nosso Congresso Nacional, e tudo estava pronto para que se esperava decretasse um estado de intervenção, né? No caso de garantia de lei e ordem, que eu não gosto muito desse nome, mas esperava-se sair aquilo que no jargão popular seria a intervenção militar. Só que o PT não caiu nessa, eles estavam antenados. E o fato é que não cederam a essa tentação e não colocaram os militares no poder. Portanto, toda essa preparação para desencadear esse evento agora não deu certo. E sim, deixando claro que esses idiotas úteis foram fomentados, foram deixados, foram alimentados nas portas dos quartéis com este objetivo. É de se apontar também que o engajamento não foi tão grande quanto se esperava, apesar de ter sido extremamente grave, com vários eventos ocorrendo em várias situações distintas, mas ainda assim me parece que eles esperavam um engajamento maior. E eu acho que depois dessa a tendência é decair. Talvez tenha algum outro escaramuça aqui e ali, mas eu não creio que esse movimento tenha força para promover um ato ainda mais grave pelo menos nos próximos curto médio prazo. Pois bem, então uma das coisas que eu preciso também corrigir o que eu disse no vídeo anterior, né, sobre aquele problema do cartão corporativo, que eu continuo achando que estão fazendo muito alarde em cima disso, sem saber do que se está falando, que pode ter problemas, ele provavelmente tem, mas assim, é preciso primeiro ter elementos mais claros para se fazer qualquer tipo de acusação, né? Isso aqui também eu falei que aquela questão da tal da minuta achada lá na casa do Anderson Torres não ia dar em nada, só que eu estava me baseando nas informações que estavam sendo dadas na mídia na época. E depois eu descobri que essas informações eram falsas. Não é um manuscrito, meu Deus, disseram que era um manuscrito. É uma coisa de uma página só, e não é. É um documento digitado, impresso, em 3 páginas, bem mais detalhado do que se deu a entender. E o pior, colocando o nome do Jair Bolsonaro lá. Então, dito isso, dessa forma como foi colocado agora, a situação muda completamente de figura e eu já tenho uma outra opinião sobre esse assunto. Claro que, é preciso deixar claro que, isoladamente, isso por si só não geraria muita coisa, mas dentro do contexto, ela se torna muito mais relevante do que apenas um desgaste político. Então vamos dar uma olhada. A princípio, uma minuta seria isso mesmo, né? Uma versão mínima de algo que você ainda está desenvolvendo. Mas até que ela é bastante detalhada em alguns aspectos. E vamos dar uma olhadinha nela. Infelizmente foi vazada essa versão aqui, que é de péssima qualidade. É isso aí mesmo, inclusive com as partes com dificuldade de leitura. Não vou fazer uma leitura completa, não. Mas é interessante observar algumas coisas que essa previsão de que o presidente da República, no uso de suas atribuições tais, decreta, esse projeto de decretar o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é bastante controverso, isso é consenso que é controverso, mas a princípio sim, essa legislação de estado de defesa prevê não apenas calamidades de ordem física, mas também alguns desajustes, algumas irregularidades nas instituições. Mas de qualquer modo, não seria o caso, porque para que você pudesse promover esse estado de defesa, você teria que ter uma quantidade de evidências muitíssimo maior do que a que você tem, né? Mas dando uma olhadinha nisso aqui e que fica claro de por que isso não foi para frente, é interessante a gente fazer algumas observações.
O parágrafo 2 do artigo 1 é muito curioso, porque diz que entende-se como sede do Tribunal Superior Eleitoral todas as dependências em que houve tramitação de documentos, essa parte que está ilegível, provavelmente petições, decisões acerca do processo eleitoral presidencial de 2022, bem como o tratamento de dados telemáticos específicos de registro, contabilização e apuração dos votos coletados por urnas eletrônicas em todas as zonas e seções disponibilizadas em território nacional e no exterior. Isso aqui já se ampliou, já não é mais sede do tribunal. Verificada a existência de indícios materiais que interfiram no objetivo previsto no caput do artigo 1, a medida poderá ser estendida às sedes dos tribunais regionais eleitorais. Isso aqui já se estenderia a todas as sedes dos tribunais regionais eleitorais e até a várias sessões eleitorais. Isso aqui não ficaria restrito àquela sede que está lá na Praça dos Tribunais Superiores, aqui em Brasília. Isso abrangeria uma amplitude imprevisível de áreas, inclusive sessões eleitorais, do jeito que está colocado aqui. Portanto, você tem um procedimento, uma ideia, um projeto de processo golpista que a princípio se apresenta um pouco limitado, mas você percebe que facilmente ele se abrange para uma área muito maior do que a inicialmente prevista. Logo em seguida, no artigo 2, que na vigência desse estado de defesa, diz que ficam suspensos o direito de sigilo de correspondência e comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, ocorrida no dia 12 de 12 de 2022. A princípio, isso aqui dá a entender que foi escrito depois do dia 12 de dezembro, porque ele coloca no passado vice-presidentes eleitos ocorrido no dia 12 de dezembro, e é bom observar que o documento não tem uma data específica, não está especificado. Mas isso também não significa tanta coisa assim, não, porque é perfeitamente possível que alguém tenha concebido o documento de uma forma prevendo o evento que iria acontecer e já colocando a linguagem no passado. Isso aí é perfeitamente normal, inclusive. De qualquer modo, o que é interessante de ser observado aqui não é nem isso, é que há uma tentativa de se entender agora quando que esse documento foi redigido, que é um elemento importante para se qualificar devidamente qual que é o papel desse documento no possível processo golpista, no processo golpista em si, Mas veja só, fica suspenso também o acesso às dependências do Tribunal Superior Eleitoral e demais unidades, em caso de necessidade, e no parágrafo 1º, durante o estado de defesa, o acesso às dependências do Tribunal Superior Eleitoral será regulamentado por ato do presidente da Comissão de Regularidade Eleitoral, assim como convocação de servidores públicos e colaboradores que possam contribuir com conhecimento técnico. Entenda-se, vai ser o Bolsonaro que vai colocar um capacho ali para determinar quem pode entrar, quem pode sair e quem é que vai colaborar com o conhecimento técnico. Vão chamar aquele argentino safado lá para corroborar qualquer coisa. Já fique claro, absolutamente claro aqui, de que o objetivo disso era, evidentemente, invalidar a eleição de Lula e colocar Bolsonaro no poder. É de uma obviedade constrangedora. De qualquer modo, vamos dar uma olhadinha a alguns elementos aqui que são colocados basicamente para dar um verniz de legitimidade. Isso aqui é colocado o quê? Para passar a ideia de que há uma preocupação com os direitos civis, com os direitos fundamentais. Na verdade, uma coisa que é comum toda vez que você vai redigir um documento, por mais que a sua pretensão seja autoritária e por mais violenta que seja a sua pretensão, você tem que colocar esses elementos, em parte sim, para estabelecer determinadas previdências legais e organizar melhor a sua estrutura, mas também para passar para a sociedade a ideia de que você tem uma preocupação aparentemente legítima com relação a essas questões. Mas aqui vem o elemento mais interessante de todos, que é o que mais denuncia o que seria o caso, o que aconteceria caso isso acontecesse, que é o artigo 4º e o 5º. A apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral será conduzida pela Comissão de Regularidade Eleitoral ao ser constituída após a publicação deste decreto, que apresentará relatório final consolidado conclusivo acerca do objetivo previsto no caput do artigo 1º. E artigo 5º, a Comissão de Regularidade Eleitoral será composta por 8 membros do Ministério da Defesa, incluindo presidência, todos bolsonaristas, 2 membros do Ministério Público Federal, que ele escolhe com certeza bolsonaristas, 2 membros da Polícia Federal, ocupantes de cargo de perito criminal federal, 1 membro do Senado Federal, sei lá, qual seria o senador bolsonarista que ele colocaria lá, 1 membro da Câmara dos Deputados, 1 membro do TCU, provavelmente o Augusto Nardes, 1 membro da Advocacia Geral da União,
é um membro da Controladoria Geral da União. Nota que só com os 8 membros do Ministério da Defesa, que são todos bolsonaristas, e mais um, que já teria maioria, mas provavelmente colocariam todos os bolsonaristas para dar unanimidade. Ou seja, uma fraude completa. Mas ainda mais curioso é o que vem, assim, logo em seguida, né? Que é o artigo 6º, onde serão convidados a participar do processo de análise do objeto deste decreto, quando da apresentação do relatório final consolidado, as seguintes entidades. Ou seja, depois que eles tiverem promovido o relatório final completo, que os trabalhos tiverem concluído que a eleição foi fraudada, porque Bolsonaro quer que seja fraudada, aí eles iam chamar um integrante da OAB, um integrante da ONU e um integrante da OEA, né? Só que esses sujeitos iam apenas participar do processo de análise, não teriam direito a voto nenhum. Ou seja, seria só para estrangeiro ver. Ainda deixa entre parênteses aqui, avaliar a pertinência da manutenção desse dispositivo na proposta, até porque realmente não teria pertinência nenhuma, né? E o restante nem vale muito a pena. Quer dizer, vale a pena. Depois você pega e dá uma olhada, vou deixar os documentos linkados aqui, inclusive. Mas ele é muito pouco relevante no sentido de seus aspectos mais técnicos. A questão que fica absolutamente clara aqui é a intenção de fraudar o processo eleitoral, de ele fraudar, inventar que o processo foi fraudado, que é uma mentira deslavada, porque todos os argumentos apresentados até agora são canalice pura, e aí ele em si fraudar o processo. É sempre trabalhando nesse nível da inversão grotesca, da total destruição dos fundamentos mais primários da racionalidade que o bolsonarismo trabalha. Começar por essa palhaçada de código-fonte, é um bando de imbecil falando em código-fonte. Eu duvido, desafio esses animais a serem capazes de, agora, nesse exato momento, se estiver na frente do navegador, ver o código-fonte da página onde está lendo os documentos. O pessoal não tem noção de absolutamente nada. Eles não sabem. Eu estudei programação, por sinal, né, mas sem querer usar isso como fonte de autoridade. A analogia que eu sempre faço aqui é o seguinte: você vai sacar seu dinheiro no caixa eletrônico, tem um código-fonte que faz aquele negócio ali trabalhar, né? E aquele código-fonte é público, qualquer um pode ver. Mas durante o processo em que você está sacando teu dinheiro, tu não pode ter um painel ali liberando todo o processamento para você ver ali, porque senão qualquer imbecil chega e frauda aquela porcaria. Essa aqui é a questão. E o código-fonte é publicamente disponível, sim, durante um determinado momento do processo eleitoral, que quem não foi ver porque não quis, mas isso aí é público. A questão é que você não pode ficar dando o código-fonte na hora do processo eleitoral, a qualquer momento. Tem acesso ao código-fonte, sim, então as pessoas estão mentindo, como estão sempre mentindo o tempo todo. Apenas não passa de mentira, mais mentira. Mas, bom, a importância desse documento aqui é ver que, no devido contexto, especialmente quando for descoberto qual foi, com que data ele foi redigido, lembrando que tem aqui embaixo Jair Messias Bolsonaro, né? E com a data aqui em aberto de 2022, mas esse documento pode ter sido escrito em novembro ou dezembro, mais provavelmente tem sido escrito em dezembro, e que na realidade pode ser apenas uma daqueles recursos que Bolsonaro utiliza para manter sua base mobilizada. Pode até não ter intenção nenhuma de levar isso aqui avante, ser apenas um documento praticamente plantado lá, para que vaze para a imprensa e passe aquele recado para a sua base que Bolsonaro tentou fazer de tudo para fazer valer a vontade da sua horda de imbecis que eles se consideram povo, né? Então é perfeitamente possível. Isso aqui não tem nenhuma intenção maior do que apenas mais uma vez ficar sendo jogado migalha para aquele bando de imbecis ficar lá se mobilizando. Agora, isso vai enrolar ainda mais o Anderson Torres, que é o sujeito que já está preso e que o depoimento do Ibanez queimou ele demais. O depoimento do Ibanez, minha opinião, eu não esperava nada diferente, porque o Ibanez é advogado, ele, inclusive, grande parte da sua fortuna multimilionária é obtida com firmas de advocacia, então é claro que o sujeito não ia fazer uma defesa estúpida. Então ele diz exatamente o que precisava dizer, extremamente convincente. Grande parte daquilo ali com certeza deve ser verdade. A questão que fica em aberto é o quanto ele realmente estava envolvido naquilo, tendo consciência daquilo, ou quanto que é teatro que ele colocou para gerar álibi para si mesmo, né? Mas, de qualquer modo, ainda assim, o depoimento deixa o Anderson Torres numa situação bem mais delicada, e esse documento aqui, mais ainda. É possível que eles consigam até mesmo concentrar essa culpa no Anderson Torres e nos seus associados, livrando a cara do Ibanez. Eu acho isso perfeitamente plausível, essa altura dos fatos. Pessoalmente, eu acho que o Ibanez tinha um mancomunamento ali maior. Ele estava mais prevendo isso mais sim. Mas sendo a figura quem é, eu duvido, pessoalmente duvido que o Ibanez ia entrar de cabeça arriscando tudo. Não, de forma nenhuma. Se ele esteve envolvido, se ele se dispôs a cooperar com esse processo, pode apostar que ele fez isso
com um braço e com o outro ele estava preparando lá uma média para já sair de uma forma melhor caso tudo fosse desmascarado. E se ele não sendo burro, ele provavelmente já sabia que isso provavelmente ia dar muito errado, então já preparou sua defesa antecipada. Todos os movimentos dele são suspeitos nesse sentido, uma vez que muito rapidamente ele apareceu para pedir desculpas assim ao vivo, ou seja, é um movimento que parece calculado, até previamente calculado. Aquela situação dele dizer que a sua mensagem vazada no WhatsApp, que era para prender todo mundo, prender o máximo possível, isso parece álibi construído. Mas independente disso, o fato é que, e até mantendo a coerência da minha postura um tanto mais cética, né, vai ficar essa indefinição aí. E o Anderson Torres vai ter muito mais dificuldade de se livrar dessa responsabilização, ainda mais considerando fatos inacreditavelmente estranhos, como, por exemplo, esqueci meu celular lá em Miami, né? Que pariu. É um nível inacreditável. Mas o que eu queria realmente trazer aqui é que o processo golpista contava com esse novo movimento, os militares têm esse planejamento de assumir o poder, não é a intenção deles há muito tempo dar um golpe ao estilo antigo, não tem possibilidade nenhuma de fazer isso, não tem nenhum golpe similar ocorrendo aqui na América Latina, nesses moldes de 64, teve tentativas que todas resultaram em desastre. Teve esse desastre lá na Bolívia, desastre no Peru, quase teve um desastre no Equador, né? Então tá tudo uma zorra completa. Mas, então não é o momento para fazer isso. Então a ideia jamais poderia ser dar um golpe no sentido tradicional. Qual que é a ideia? Os militares conseguiram já colocar o pé dentro do governo, colocando Bolsonaro no poder. Eles apoiaram ativamente. Um dos grandes problemas que durante algum tempo até me iludiu foi a noção de que havia um jogo assim de forças dentro do exército que não estava muito satisfeito com o Bolsonaro, e hoje eu sei que isso é bobagem. O governo Bolsonaro foi um governo engendrado pelas Forças Armadas, sim. É claro que Bolsonaro não é a figura ideal, eles consideram que preferiam ter alguém melhor lá, mas é o único com legitimidade popular, com apoio popular, que poderia garantir algum verniz de legitimidade, melhor dizendo. Então, nesse sentido, ele colocou lá, gerou alguns aborrecimentos, é claro, eles preferiam pessoas melhores, mas ele serve, apesar de tudo. Até porque, na sua condição de criatura destambelhada, incapaz de entender o que está acontecendo, até isso é útil para passar a ideia de que, até aquele álibi, você acha que nós íamos nos colocar sob comando desse retardado mental? É até uma ideia interessante, né? Lança dúvidas realmente. Mas hoje está muito claro, a gota d'água, realmente foi no momento em que eles liberaram o Pazuello dos seus inúmeros crimes cometidos. Eu acho que está claro por quê. Porque, se você for escavar mais fundo, a situação que se verificou lá em Manaus, na pandemia em geral, é muito mais grave. O envolvimento das Forças Armadas com isso é muito pior. E isso, como eu já disse várias vezes aqui, sepulta de uma só vez, de forma irreversível, qualquer moral que as Forças Armadas brasileiras tenham para pousar de alguma outra coisa que não um bando de canalhas desprezíveis. Infelizmente, isso, à medida que isso se dissemina, isso fica claro, cada vez mais evidente, está um monte de gente falando disso tudo, infelizmente já começa a haver umas distorções, aí algumas pessoas não conseguem perceber a complexidade do tema, então pode até dificultar um pouco o entendimento do que aconteceu. Mas, de qualquer modo, é uma excelente notícia que a máscara tenha caído, que já tenha muita gente boa, jornalistas de grande repercussão, já dizendo isso abertamente, e esta corja maldita tem que ser denunciada. Não sei se vai haver força política para controlar essa situação. Eu não creio que realmente o Lula tenha uma capacidade de fazer o que é realmente necessário, que seria destituir todo esse alto comando. Mas, bem ou mal, não deixa de ser uma excelente notícia que esse movimento, como eu tinha previsto, não foi bem sucedido, porque o governo previu isso também e não caiu na armadilha. E, além do fato de já serem excelentes notícias, uma série de eventos que aconteceram, né, porque, afinal, eu estou há muito tempo avisando que esse ano não teria como ser bom do lado do cenário. Mas eu tenho que dar o meu braço a torcer que, sinceramente, ver Ibanez fora do cargo, ver Anderson Torres indo em cana e ver 2.000 bolsonaristas na cadeia é um modo excelente de começar o ano. Realmente, eu não esperava esses presentes históricos tão precipitados.
Assim, apesar dos pesares, apesar de todas as perspectivas problemáticas que nós teremos pela frente, não deixou de ser um revés que acabou sendo extremamente positivo, mostrando que o governo Lula e Alckmin está mais esperto do que eu pensava e que têm uma estratégia. E hoje eu vejo até a indicação do Múcio, que eu não gostei muito no início, hoje parece que faz mais sentido do ponto de vista estratégico, e parece que é possível neutralizar esse processo sim, e vamos ver como é que isso vai se desenvolver daqui para frente, ao largo de até outras notícias, como por exemplo as medidas econômicas anunciadas pelo Haddad, que são um pouco suspeitas, mas não são tão graves quanto eu esperava. E tem também a excelente notícia de que o mercado não gostou, isso é um excelente indício. Então comecemos aí essa primeira metade de mês do ano com algumas notícias boas na contramão desses anos horríveis que nós tivemos anteriormente. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 15 de janeiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.